Lucas capítulo 1, versículo 37. Lucas capítulo 1, versículo 37. Eu falei sobre isso pela manhã. Eu acho que eu vou fazer um teste para participar do Ministério de Louvor. Você encontrou, pode dizer um amém? Lucas capítulo 1, versículo 37 diz: porque para Deus nada é impossível. Está escrito isso na sua Bíblia? Está na minha, está sim. Porque para Deus nada é impossível. E interessante que quem disse isso foi o anjo do Senhor. Um anjo que se apresentou a Maria, o anjo Gabriel, trazendo a informação de que ela iria conceber, dizendo que ela daria à luz a um menino e o seu nome seria Jesus. Ele disse mais: ele será grande, ele será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e o seu reino nunca terá fim. Maria, sem entender, perguntou para o anjo: como é que isso vai acontecer? Eu não tenho relação com ninguém, com homem algum. O anjo disse: o Espírito Santo virá sobre ti, o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. E por esse motivo que nascerá de ti será chamado Santo Filho de Deus. Antes do anjo falar isso, que Deus nada é impossível, ele vira para ela e diz: saiba também que Isabel, a tua parente, dará luz a um filho, mesmo em idade avançada, sendo que este já é o 6º mês de gestação daquela a quem julgavam, diga comigo, a quem julgavam estéril. Aí ele diz: porque para Deus nada é impossível. E essa afirmação e essa declaração atravessam os séculos e as eras da igreja. Essa declaração poderosa do anjo Gabriel dizendo que para Deus nada é impossível, ele está se referindo àquele momento onde Maria está questionando como isso pode acontecer. Ele está dizendo: vai acontecer desse jeito, vai acontecer dessa forma, o Espírito do Senhor vai vir sobre você, a sombra do Altíssimo vai te cobrir, você vai ter um filho, você vai gerar. Porque na mentalidade nossa, na mentalidade humana, algumas coisas nós conseguimos resolver, e o que a gente não consegue resolver, nós chamamos de impossível. Não é impossível você comprar uma casa nova. Não, isso não é impossível. Não é impossível. Você pode arrumar um bom emprego ou montar um pequeno negócio e você se organizar financeiramente, se disciplinar, ser uma pessoa disciplinada. Você vai ter esforço, vai ter luta, vai ter coisas que você vai ter que abrir mão, sim. Vão ter áreas que você vai sacrificar algumas coisas, sim. Mas você consegue, não é impossível. Comprar um carro novo não é impossível. Pode ser difícil para você, mas não é impossível. Existem coisas na nossa vida que, se a gente se esforçar um pouco, se a gente se disciplinar um pouco, se a gente vigiar um pouco mais, a gente consegue resolver. Mas existem outras coisas que são realmente impossíveis. Maria está falando com o anjo Gabriel sobre isso. É impossível. Eu não tenho relação sexual com ninguém. Eu sou virgem. Eu não casei ainda. O anjo está falando assim: não, eu sei que é impossível para você, aos seus olhos. Mas aquele que prometeu, ele vai fazer um caminho, um jeito, um meio, vai abrir uma porta onde não tem porta. Eu sei que é impossível para você como ser humano, mas para o Deus que nós servimos, nada é impossível. Ele está falando sobre a infertilidade de Isabel, parente de Maria. Então aquela também que julgavam ser estéril, ela já está grávida de 6 meses.
Então, para você que acha que isso não pode acontecer de forma alguma, e para aquela sua parente também que já está avançada em idade e que julgavam ser estéril, que já está grávida de 6 meses, eu vou dizer uma coisa para você, Maria. Para Deus, nada é impossível. Eu vim com uma palavra no meu coração para falar com você que entrou aqui nessa noite. Eu não sei o que você está dizendo para você mesmo que é impossível. Eu não sei que área da sua vida você tem enfrentado batalhas e guerras e adversidades, mas eu quero declarar para você nessa noite a Devec Natal, baseado no Espírito Santo de Deus. Para Deus nada é impossível. Pode ser impossível para você, homem, como ser humano, mas para o Deus que nós servimos, nada é impossível. E eu quero aqui provar para você, à luz da Bíblia, à luz da palavra de Deus, eu quero provar para você rapidamente onde nós podemos testemunhar, comprovar a veracidade dessa palavra. Que palavra? Que para Deus nada é impossível. Nós vemos o agir impossível para um homem, mas possível para Deus. Nós vemos o agir de Deus em muitos pontos da nossa vida. Em primeiro lugar, eu quero dizer, o texto dessa mensagem é: quando o impossível acontece. Eu queria que você, como um profeta de Deus, sem apontar o dedo para essa pessoa que está do seu lado e sem fazer cara feia para ela, amigavelmente, você vai falar para ela que está do seu lado assim: pode se preparar, porque tem o impossível de Deus chegando para você. Tem gente que é tão ruim de acreditar que ele ouve uma frase dessa e fala assim: sai daí, ô carnal. Se tu não recebe, eu recebo tudo. Se você não acredita, o problema é teu. Eu acredito. Está escrito na minha Bíblia que para Deus nada é impossível. Eu quero começar falando quando o impossível acontece. A gente vai ver a ação de Deus fazendo o impossível. Em primeiro lugar que eu quero destacar, o impossível na criação e na natureza. Você vai ver o impossível acontecendo tanto na criação quanto na natureza. Como assim, pastor? Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Essa palavra, essa afirmação está dizendo que Deus criou a terra a partir do nada. É a famosa e conhecida frase Bereshit bara et Elohim. Então Deus está criando o mundo, o universo a partir do nada. O escritor de Hebreus no capítulo 11, versículo 1, ele vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Por ela os antigos alcançaram um bom testemunho. Mas ele também vai dizer que pela fé nós entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Diga comigo, palavra de Deus. Diga mais forte, palavra de Deus. Deus criou o mundo pela sua palavra. Deus criou o universo pela sua palavra. Está lá no texto da criação do mundo. Haja luz, acendeu a luz. Bora, terra seca. Vamos embora, se formam os mares se formam. Vamos embora, os animais terrestres, vamos. Grama, relva, árvores frutíferas de várias espécies. Animais aquáticos, vamos. Animais aquáticos, os animais que voam, vamos. Animais terrestres, vamos. Os répteis, vamos. Deus criou tudo a partir do nada. Tamanho é o poder de Deus. Nós vemos a ação impossível de Deus agindo na humanidade, na criação. O homem tem o poder de criar? Sim, nós temos o poder de criar a partir de algo que já existe. Você pega um monte de ferro, junta um monte de peças, você monta um carro. As montadoras. Você pega um monte de ingredientes, você faz um bolo delicioso, inclusive traz para o seu pastor para a gente tomar com café. Então você pode criar alguma coisa a partir de algo que já existe, mas o Deus que nós servimos, Ele cria o mundo e o universo a partir do nada. Você quer ver Deus dialogando com Jó? Jó capítulo 38, ele vai dizer para Jó, conversando com Jó: Jó, onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra?
Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra de esquina? Ou quem encerrou o mar com portas, quando este rompeu e saiu da madre? Acaso os fazes sair ao teu tempo as constelações, ou a guia, a ursa com seus filhos? Sabes tu as ordenanças dos céus? Ou pode estabelecer o domínio deles sobre a terra? Deus está perguntando para Jó. Por quê? Porque foi ele que criou todas as coisas. Jó não sabia de nada. O salmista no Salmo 119, do versículo 89 ao 91, ele vai dizer: para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra nos céus, a tua fidelidade estende-se de geração em geração. A terra permanece firme até hoje, por todas as decisões ela permanece, pois o universo está ao seu serviço ou ao seu comando. O salmista no Salmo 19 vai dizer: os céus revelam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos, porque ao agir impossível de Deus alcançou a criação. Para mim, para você é impossível criar alguma coisa do nada, mas para o Deus que eu sirvo, porque para Deus nada, eu não sei o que você está dizendo que é impossível para o seu Deus. Pode ser impossível para você resolver esse problema. Pode ser impossível para você acabar com essa guerra, com essa tribulação que você está atravessando. Mas para o Deus que eu sirvo, nada é impossível. Eu vejo o agir de Deus na criação do mundo. Eu vejo o agir de Deus na natureza. Como, pastor? Uma coisa que é impossível para mim, mas Deus tirou de letra. Êxodo capítulo 14. Deus está tirando o povo da escravidão do Egito. Vamos embora, Moisés, vamos tirar esse povo daí. Eu vou com você, vou na sua frente. Tira esse povo daí, vocês vão atravessar o deserto. Eu vou levar vocês para conquistar uma terra que eu já tinha prometido há muito tempo para Abraão, para Isaac, para Jacó. Você sabe todas as pragas, tudo o que aconteceu, morte dos primogênitos. Eles saem da terra do Egito, estão atravessando lá o deserto. De repente, eles se deparam com o mar na sua frente. Faraó, revoltado do jeito que ele estava no Egito, saiu correndo atrás do povo de Israel. Eles chegaram num ponto onde tinha montanha de um lado, montanha do outro, o exército de Faraó vindo atrás e um mar na sua frente. O que a minha cabeça pensa? Ferrou, irmão. Vamos morrer. Nós estamos tudo lascado aqui. Porque a gente entrar na água, a gente morre afogado. E o inimigo está vindo aqui, feroz aqui, ó, com sangue nos olhos de matar a gente. Montanha de um lado, montanha do outro, não tem saída. Eles viraram para Moisés e falaram: Moisés, você trouxe a gente para cá para a gente morrer aqui, Moisés? Não tinha caixão lá no Egito não, para a gente morrer lá. Você tirou a gente de lá, estava tudo bem lá. E você trouxe a gente para cá para a gente morrer aqui. Por quê? Porque na mente do homem não tem saída. Montanha de um lado, montanha do outro, um exército inimigo vindo atrás e um mar na sua frente. Moisés vira para eles, clama ao Senhor e diz: olha para os egípcios agora. Olha para eles. Porque a última vez que vocês vão ver eles, nunca mais vocês vão voltar a ver esses egípcios novamente. Por quê? Porque Deus abriu um caminho no meio do mar. Deus muda a natureza. Deus muda a força da natureza. Abre um caminho no meio do mar. Parede de água de um lado, parede de água do outro lado. Um caminho no meio do mar para o povo de Deus passar. Eles atravessam com pés enxutos. E o mesmo caminho que foi aberto para o povo passar foi o mesmo caminho que se fechou quando o exército dos egípcios entraram no mar. Por quê? Porque para Deus nada é impossível. Ele faz caminho no meio do mar para livrar o seu povo. Será que tem alguém que está entendendo aquilo que eu estou falando aqui nessa noite? Eu não sei qual é o agir sobrenatural de Deus que Ele pode fazer na sua vida, na sua casa, no seu casamento, mas uma certeza eu tenho: para Deus nada é impossível. E eu pego outro exemplo aqui, Josué capítulo 10, e esse aqui para mim é o top dos tops. Josué capítulo 10. Josué, ele faz uma aliança com os gibeonitas. Você está lembrado? Josué capítulo 6, ele faz uma aliança com os gibeonitas. Ele é enganado pelos gibeonitas. Acha que os gibeonitas é um povo muito distante, mas é um povo que estava logo do lado deles. Os amorreus entram em guerra com os gibeonitas. Os gibeonitas iam perder a guerra. Eles viram para Josué, estavam aliançados. Tem um povo aí que está matando a gente aqui, eles vão exterminar a gente, mas a gente tem aliança com vocês. Eu estou falando o seguinte: vocês precisam defender a gente. Josué vai defender os gibeonitas do ataque dos amorreus. Josué está brigando uma briga que nem era dele, mas porque fez aliança com pessoa errada, já viu no que deu.
Você está entendendo? Entendeu? Vou desenhar para você. Cuidado para fazer aliança com uma pessoa errada. Você vai arrumar problema que não é seu. Isso nem estava na mensagem de manhã. Entrou agora só por causa de você que está aqui. Josué foi lá lutar contra os amorreus. Josué capítulo 10. Josué no capítulo 10, no versículo 12. Josué faz uma oração, gente. Olha que loucura. Josué faz uma oração. Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, silencia-te sobre o vale de Aijalon. Ele está dizendo: sol, para aí. E lua, para aí. Porque a gente está em guerra aqui, e eu preciso aqui desse tempo para derrotar os inimigos. Aí eu fui para minha Wikipédia, Google, ChatGPT. Vão pesquisar aqui o que aconteceria se o sol, se a lua, se a terra parasse. Ele falou para o sol parar. O sol parou. Tem o texto na Bíblia. O sol parou até que o povo conquistou a vitória. Nós entendemos, nós na nossa mente entendemos, não, o sol ele já está parado, é a terra que gira em torno da lua, a terra que gira em torno de si mesmo, e tem todo um movimento, tá? Eu fiz uma pesquisa rápida aqui, e o meu momento científico da mensagem é esse, presta atenção. Os efeitos se o sol parar. O sol se move a mais de 800 mil quilômetros em torno do centro da galáxia. Presta atenção. Se o sol parasse de repente, primeiro, todo o equilíbrio gravitacional da Via Láctea seria alterado. Catástrofe. Segundo, o sistema solar tenderia a ser puxado por outras forças gravitacionais, podendo até mesmo se desintegrar com o tempo. Isso é o efeito se o sol parar. Os efeitos se a lua parar. A gravidade da Terra puxaria a lua em linha reta para si. Primeiro, causaria um impacto devastador, liberando uma energia equivalente a milhões de bombas nucleares, destruindo a vida na Terra. Segundo, perderíamos o equilíbrio das marés e a estabilidade do eixo da Terra. O que acontece? O clima se tornaria caótico. Agora, os efeitos da Terra, se a Terra parar. Se a Terra parar, e atualmente a Terra gira a Terra gira a 1.670 km por hora no eixo do Equador. Primeiro, tudo que não estivesse preso ao solo da Terra seria lançado nessa mesma velocidade. Pessoas, os oceanos, os prédios, tudo que estivesse na atmosfera seria lançado na direção leste a essa velocidade. Segundo, ventos devastadores, tsunamis, destruição global em segundos. Terceiro, dias e noites. Dias passariam a durar 6 meses, o extremo de calor e frio. Quarto, o campo magnético terrestre, ligado à rotação do núcleo, poderia se enfraquecer, expondo a Terra à radiação solar. Conclusão disso tudo, momento científico da mensagem. Se o Sol parasse, caos gravitacional galáctico. Se a Lua parasse, colisão com a Terra. Se a Terra parasse, destruição imediata pela inércia, mais colapso climático. Tudo isso aconteceria. Mas em Josué, no capítulo 10, Josué faz uma oração. Sol, para aí. Lua, você para do lado aí. Porque eu preciso vencer essa batalha. Você imagina Deus nos céus. É impossível para mim? É. É impossível para você? É. É impossível isso acontecer? É impossível. Mas a Bíblia diz que eu posso imaginar Deus nos céus. Ei! Josué está lutando. E tem uma coisa. Eu sou a favor dessa luta dele aí. Ele vai derrotar os inimigos de Israel. Fala o seguinte: tudo que eu criei, para tudo. Puf. Não tem caos, não tem destruição, não tem devastação, não tem tsunami, não tem morte, não tem nada disso. Pastor, prova na Bíblia. Tá bom, eu provo para você. Josué capítulo 10, versículo 14, vai dizer: nunca houve dia como aquele, nem antes e nem depois, quando o Senhor desejou obedecer à voz de um homem. Isso só aconteceu porque Deus estava lutando por Israel.
Sabe, querido, aquilo que pode parecer impossível para mim, pode parecer impossível para você, mas nada é impossível para o Deus que nós servimos. Aquilo que eu chamo de impossibilidade, a palavra de Deus diz, é o momento de Deus agir em meu favor, é o momento de Deus agir em seu favor, é o momento de Deus mudar essa história, mudar essa situação de uma vez por todas, porque para Deus nada é impossível. Eu vejo o agir de Deus na criação e na natureza. Segundo lugar, eu vejo o agir de Deus na proteção e no livramento. O agir impossível de Deus. Você aqui já tem um testemunho de livramento? Quem é que tem um testemunho de livramento? Pastor, ia acontecer um desastre. Pastor, não tinha mais saída para mim, não tinha mais saída para minha família, não tinha mais jeito. Pastor, eu não sei o que aconteceu, uma intervenção de Deus. Chegou um anjo do céu e aconteceu isso e aconteceu. Uma intervenção de Deus. O que é isso? Impossível de Deus agindo na proteção e no livramento para guardar a sua vida. Eu posso falar de Gideão no capítulo 7 de Gideão, quando Gideão vai entrar em guerra contra os midianitas, um povo contra Israel que sempre saqueava as suas colheitas. E aí Gideão vai lutar contra os midianitas com 32 mil homens. Deus olha para Gideão e fala: Gideão, tem muita gente contigo aí, manda os medrosos e os covardes irem embora. Gideão, que isso, Deus? Tem gente aqui assim? Aí Deus fala para ele: tem, é só você mandar sair que eles vão embora. 22 mil homens vão embora. E olha só, não eram os corajosos não. Deus falou, os medrosos, os covardes, pode sair. 22 mil homens, você imagina? Meu Deus do céu. Se eu fosse medroso, se eu fosse covarde, eu não saía. Eu sou medroso, sou covarde. Não vou mostrar que eu sou medroso e covarde não. Eu vou ficar aqui, pô. Mas Deus falou assim, não, mas tem muita gente aí, vai embora. 22 mil homens, ele está com 10 mil homens. Deus fala, ainda tem muita gente, Gideão. Vai lá descer lá, bebe água lá. Quem descer para lamber água igual um cachorro, você tira. Quem joelhar, levar água até a mão e lamber a água, você separa, porque você vai lutar com esse. No final da história, Gideão vai lutar contra um exército com 300 soldados. 300 soldados, posso te falar, é menos do que vocês que estão aqui hoje. Vou te falar, é uma fileira dessa aqui. É uma fileira dessa, uma carreira. Você imagina eu falando assim, gente, ó, estão prontos aí? Aquecido? Estão preparados? Faz um alongamento aí, porque a gente vai derrotar um exército agora. Nós aqui, ó. Só nós, tá bom? Deus está com a gente. Amém. Amém. É possível isso? Aos olhos do homem, não é possível. Aos olhos do homem, nós vamos ser derrotados. Mas pelo menos a gente vai ser derrotado com dignidade. Vai ser derrotado, vai morrer, vai perder. Mas para Deus, nada é impossível. E Gideão derrota o exército dos midianitas com 300 homens. Vão para a guerra. Por quê? Porque a ação impossível de Deus, ela também traz proteção e livramento. Eu posso falar de Davi, um menino pastor de ovelhas, vai derrotar um guerreiro desde a sua mocidade. Davi era um pastorzinho de ovelha e Golias era um guerreiro desde a sua juventude. E vai derrotar, não é com a R15 na mão não, não é com uma arma não, é com uma funda e com uma pedra. E você sabe a história mais contada nesse mundo. Eu posso falar de Jonas, eu posso falar de Pedro, que foi liberto da prisão por um anjo. Já imaginou isso, gente? Saiu um anjo do céu e abriu uma prisão. Vem, Pedro, coloca a capa, meu filho. Quê? Que é, rapaz? Bora, meu filho, levanta, coloca a capa, vamos embora. Vamos sair daqui. É possível isso? Não, mas para Deus, nada. Eu posso falar de Paulo e Silas presos na prisão à meia-noite, cantavam o hino e oravam ao Senhor, e de repente veio um terremoto sobre aquela prisão, abalou os alicerces daquele lugar e as cadeias foram abertas. É possível isso, gente? Não, mas por que acontece? Porque para Deus nada é impossível. Mas eu quero falar na verdade sobre proteção e livramento de Daniel capítulo 3, porque esse texto mexe muito comigo. Daniel capítulo 3, tem 3 caras na Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. São judeus, estão aprisionados. Quando você olha a história, quando você analisa a história, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não estão no meio do povo. Eles já estão no palácio. Eles não estão misturados lá embaixo com o povão, não. Eles já estão em algum cargo, em alguma função na Babilônia. Sabia disso?
quando Daniel interpreta o sonho de Nabucodonosor, e Daniel e o rei e Nabucodonosor, separa Daniel entre si, Daniel escolhe os seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses 3 caras, eles foram separados junto com Daniel para administrar algumas coisas da província da Babilônia. Então eles têm crédito na Babilônia. Nabucodonosor, no capítulo 3, ele decide construir aquela estátua de ouro que você conhece aquela história. Ele constrói a estátua de ouro e manda todo o povo, de toda a tribo, de toda a língua, de toda a raça, de toda a nação, de tudo que você quiser imaginar. Vocês, quando ouvir o som da cítara, da flauta, dos instrumentos de corda e tudo mais, vocês têm que se curvar diante da estátua que eu criei. E aí Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não se curvam, presta atenção, eles estavam envolvidos em alguma direção, em alguma área da Babilônia, mas nem assim eles não se constrangeram em, a Babilônia está cuidando bem da gente, então custa a gente se curvar aqui. Não tem negociação, entendeu? Não tem negociação, não tem brecha para se curvar a outro Deus, não tem brecha para adorar um Deus pagão. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não se prostram. E aí vem uma cambada de fofoqueiro falar com Nabucodonosor, está lá no versículo 12. Ele vai dizer: tem uns homens judeus que o Senhor nomeou para zelar pelos negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não fizeram caso de ti nem das tuas ordens, ó rei. Não cultuam os teus deuses, e tampouco adoram a imagem de ouro que o Senhor ergueu. Nabucodonosor ouviu isso, ficou revoltado da vida. Ele se enfureceu, ele se encolerizou terrivelmente, é o que diz na minha tradução. Encolerizou-se terrivelmente e mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, perguntando: que história é essa, meu filho? Eu dei a ordem, vocês não vão se prostrar, vocês não vão se curvar diante da imagem. Eu acendi uma fogueira, um incinerador aqui, para lançar quem não se curvar nessa imagem. E vocês estão dizendo que vocês não vão se curvar? Nabucodonosor faz a pergunta que eu e você, nós faríamos. Nabucodonosor vira e faz a pergunta: que Deus poderá livrar-vos das minhas mãos? Eles estão numa posição de bem na província? Estão, mas eles ainda são escravos. Eles são judeus e estão na Babilônia. Eles são escravos e quem manda naquela nação ali? Nabucodonosor. Não tem saída. O resultado para quem não se prostrar diante daquela imagem é entrar na fornalha, vai ser lançado no fogo. E a minha avó já dizia: quem brinca com fogo faz pipi na cama também. Ela falava isso de vez em quando. Se tivesse muito de noite, ela falava isso. Se tivesse durante o dia, vai brincar com fogo, vai se queimar. Mas se brincar com fogo, vai se queimar. Se vocês não se curvarem, eu vou lançar vocês na fornalha. E a pergunta de Nabucodonosor é uma pergunta lógica: que Deus pode livrar vocês das minhas mãos? A resposta, Sadraque, Mesaque e Abednego, é impressionante. Eles viram para Nabucodonosor, 3 jovens. Se fosse hoje, você ia chamar esse menino de abusado. Mas eles não são tementes a Deus. Eles falam: Nabucodonosor, a gente não tem o que te responder quanto a isso. Já começa por aí. Nós não temos que te responder quanto a isso, porque nós bem sabemos que Deus pode nos livrar dessa fornalha. E eles continuam: e Deus vai nos livrar dessa fornalha. Olha que coisa louca. Mas eles continuam ainda: mas ainda assim, se Deus não nos livrar dessa fornalha, quer dizer, eu sei que Deus pode, eu sei que Deus vai, mas ainda assim, se tivesse uma terceira possibilidade, ainda que Deus não nos livre dessa fornalha, deixa eu falar uma coisa para você: nós não vamos nos curvar diante dessa imagem. A certeza que eles tinham no agir impossível de Deus, que acontece. Nabucodonosor, meu irmão, ele fica endemoniado 7 vezes mais. Que ele manda aquecer a fornalha 7 vezes mais. Aquece esse troço, amarra esses meninos. E eu não sei de onde eu tirei da minha infância que eu acreditava que tinha tocado segunda vez. Não tocou segunda vez não teve outra oportunidade não, meu irmão. Depois que eles deram essa resposta, Nabucodonosor mandou amarrar eles, aquecer 7 vezes a fornalha e lançar aqueles meninos tudo dentro da fornalha. Quando eles estão lá dentro da fornalha, Nabucodonosor olha lá para dentro: vocês lançaram 3? Foi 3. Vocês não amarraram direito? Está amarrado direito. É porque eu estou vendo 4. Eles estão andando dentro da fornalha. E o semblante do quarto é semelhante ao Filho dos Deuses. Sadraque, Mesaque e Abednego, vem aqui para fora.
Vamos conversar, tem alguma coisa estranha, negócio que não está acontecendo. Eu acho que não aqueceram direito esse fogo aí. Quando aqueles meninos chegam do lado de fora, eles veem, não tem veste queimada, não tem cheiro de fumaça no cabelo. E aí Nabucodonosor se espanta e depois ele faz um outro decreto. No versículo 29, diante desses acontecimentos, eu decreto que toda pessoa de qualquer povo, de qualquer nação, cultura e língua que proferir alguma censura ou blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja sumariamente esquartejado e a sua casa seja transformada em um monte de entulho queimado, porquanto de fato, Nabucodonosor teve que escrever isso aqui, porquanto de fato não existe nenhum outro Deus que possa livrar os seus servos como o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. A ação impossível de Deus trazendo proteção e livramento. O salmista no Salmo 91 ele vai dizer: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. O agir sobrenatural de Deus trazendo proteção e livramento. É impossível para aqueles meninos sair daquela fornalha. Era impossível, não tinha jeito. Era cair ali, gente. Os soldados que lançaram eles foram queimados. Os soldados estavam do lado de fora, foram queimados. Os caras que ficaram lá dentro foram livres. Por quê? O agir impossível de Deus trazendo proteção, livramento. Eu não sei o que você está atravessando, meu amigo, minha amiga que entrou aqui nessa noite, mas eu quero dizer para você, do fundo do meu coração, que o Espírito Santo arde para eu falar para você: ei, não tenha medo desse mundo, os temores desse mundo, as preocupações dessa vida. Você serve um Deus que para Ele nada é impossível. Ele traz o escape, Ele traz a saída, Ele abre um caminho no meio do mar, Ele faz o que for preciso para guardar você, para guardar a sua casa, para guardar os seus filhos. Ei, tem pai e mãe aqui preocupado com um filho que está longe, com um filho que está distante, com um filho que está afastado. Deixa eu falar uma coisa para você: Deus está guardando a sua casa, Deus está guardando a sua família, Deus está guardando os seus filhos. Creia, para Deus nada é impossível. Nada é impossível. Qual outro lugar que eu vejo a ação do impossível de Deus? Na provisão. Eu vejo o agir de Deus em toda a Bíblia, trazendo a ação do impossível de Deus na criação e na natureza, na proteção e no livramento e na provisão. Me mostra na história da humanidade que outro povo foi sustentado no deserto por mais de 40 anos, sem faltar água, sem faltar alimento e sem desgastar as vestes. Meu irmão, você compra hoje uma roupa na Renner, daqui a 3 semanas ela está toda desfiando. Na C&A, no Alecrim, sei lá onde que você compra. Você tem cara de quem compra roupa lá na Aramis, Brooksfield, nessas lojas assim, demora um pouquinho, é verdade. 40 anos, 40, não é 40 dias não. Não é 40 dias não, 40 anos. Uma geração inteira, sabe o que é isso? Sustentado no deserto. Não é sustentado na beira da praia não, tá, filho? É porque essa cidade aqui é top. Deus sustentar você aqui em Natal, Rio Grande do Norte, falar para você: chupeta no mel, como dizia minha avó. É mole. Aqui, meu filho, se você aguentar chegar até novembro, você não passa fome em lugar nenhum dessa cidade. Você não pode ter R$1 no bolso, mas você parar debaixo de uma mangueira, você enche a tua barriga de manga até tu não aguentar mais, filho. É só esperar, daqui a pouco tá chegando o tempo. É manga, é caju, é acerola, é pitanga, jambo. Meu irmão, tem uma rua que eu passo ali em Capim Macio, que a rua fica manchada de vermelho no chão, assim, ó, de tanto jambo que cai, que os carros passam por cima. Eu estou falando de 40 anos no deserto. Sabe o que é isso? O agir impossível de Deus trazendo provisão para o seu povo. Eles caminhavam, chegavam num lugar que não tinha água. Deus falava: Moisés, fere a rocha.
Vou fazer um negócio agora. Que Deus? Fere a rocha. Moisés dá uma batida na rocha e sai a água. Pronto, pode beber. Vocês querem comer? Tá bom, todo dia de manhã vai ter um pãozinho aí. Chama de maná. É um presentinho para vocês. Todo dia de manhã eles saíam para colher maná. Comiam o dia todo. No dia seguinte, tinha de novo. No dia seguinte, tinha de novo. No dia seguinte, tinha de novo. No sexto dia, tirava para o sexto dia e para o sétimo dia, porque no sétimo dia tinha que descansar. Mas eles tinham durante 40 anos sendo sustentados. No meio do deserto. Qual é a preocupação que você está tendo? Que Deus não vai guardar você, não vai sustentar você, não vai sustentar a sua casa. Deixa eu te falar uma coisa, Deus não sustenta vagabundo, não. Tá? Vagabundo não. Vai trabalhar. Vai arrumar. Essa semana, deixa eu falar aqui. Essa semana fui na farmácia comprar um remédio. Encontrei um menino na porta da farmácia vendendo paçoca. Eu senti de comprar aquelas paçocas do menino. Não é porque eu gosto de paçoca não, mas eu senti de comprar a caixa de paçoca dele. Caleb, o nome dele. A paçoca dele está ali na cantina. Se você comprar, tem ali a caixinha de paçoca, o nome dele Caleb, você faz o pix para ele. Eu já paguei a caixa toda, mas é para abençoar o menino. Ele falou, eu estou aqui desde manhã. Eu falei, quantas paçocas tem aí? 100, eu não vendi nenhuma até agora. Era meio-dia. Eu falei, então tá beleza, fica aí, já volto já. Fui lá dentro, comprei o remédio, voltei na saída. Falei, Caleb, conversei com ele, falei de Jesus para ele. Ele falou, não, meus pais são evangélicos e eu vou, não vou, eu estou meio frio, estou meio afastado. Eu falei assim, eu sabia, tinha acontecido alguma coisa. Por quê? Porque Deus não ia mandar eu vir aqui falar com você aqui sem ter alguma coisa para você endireitar. Você precisa se endireitar, meu filho, você precisa ter uma aliança com Deus. Falei com ele, puxei a orelha dele. Falei para ele, não sei se você vai na minha igreja, não sei se tu vai voltar para a tua igreja, mas uma coisa assim, tu tem que voltar para a igreja. Senão tu quer ficar vendendo paçoca a vida inteira, rapaz? Tu acha que tu vai... Isso aqui vai te dar o escape para agora, mas para amanhã Deus pode fazer você um empresário grande nessa cidade. Você sabia, eu falei para ele, você sabia que eu tinha gente lá na igreja que começou vendendo limão e hoje é dono de loja de automóvel? Deus pode fazer isso na sua vida, mas só, meu filho, se você tiver uma aliança com Deus. Enfim, resumindo, Caleb, comprei o remédio, né? Faltou um remédio. Comprei a caixa de paçoca dele, falei, vou pagar a caixa de paçoca, vou mandar mais uns 20 reais para tu almoçar aí. Pô, obrigado, pastor, tal, não sei o quê. Saiu, ele falou, o senhor não se importa não se eu pegar outra caixa? Eu falei, meu filho, você é trabalhador, já vi que você é trabalhador, vai-se embora, vai ganhar a tua vida. Faltou outro remédio, fui almoçar com o Miguel, o pastor Miguel hoje estava aqui na quinta-feira, e aí saí em Ponta Negra, fui na outra farmácia. Quando eu estou entrando na farmácia de novo, quem está na outra farmácia, Drogazil, lá de Ponta Negra? Caleb de novo. Com outra caixinha de paçoca. Eu falei, essa daí eu não vou comprar não, parceiro. Já comprei, já a minha é do dia já. Essa daí tu vai trabalhar e tu vai vender ela toda. Não, pastor, não, pode. Agora eu falei para ele de novo, volta para a igreja. Porque Deus abençoa quem trabalha, filho. Não abençoa vagabundo não. Ah, não tem nada para eu fazer. Eu já distribuí currículo na cidade inteira. Ninguém me chama. Você não depende de uma carteira assinada para ganhar dinheiro não, meu filho. Hein? Vai procurar alguma coisa para fazer. Vai vender paçoca, vai vender limão, vai vender o quê? Cebola, vai vender alguma coisa, vai vender água. Parado é que não vai cair nada do céu. Volto para a mensagem agora. Deus age o impossível onde? Na provisão. Maná no deserto, água na rocha. Você já viu Deus sustentar um profeta? Pastor, você acabou de falar que Deus não sustenta vagabundo. Não, mas não é vagabundo não, era um homem de Deus, era um profeta, o profeta Elias. Estava a serviço do céu. Foi lá no palácio e falou, Acabe, não vai chover até o dia que eu falar que vai chover. Segundo a minha palavra, não vai chover, nem chuva nem orvalho haverá sobre a terra. Quando ele está saindo do palácio, Deus fala com ele, Elias, você vai se esconder no ribeiro Querite, porque eu já dei ordem aos corvos que ali te sustentem. Elias estava saindo do palácio, já tinha ordem de Deus para os corvos sustentarem o profeta, o homem de Deus, lá em Querite. Quando Elias sai de Querite, que o ribeiro seca, Elias sai de Querite, Deus fala para Elias, Elias, agora você vai sair, você vai para Sarepta de Sidom, porque eu já dei ordem a uma mulher viúva que ali te sustente. Você sabe onde que eu quero chegar? Sempre que você está debaixo da direção de Deus, a provisão de Deus já está preparada para você.
Sempre que você anda debaixo da direção de Deus, a provisão de Deus já está lá te esperando. Elias estava saindo do palácio, já tinha corvos se preparando para preparar a próxima refeição de Elias. O ribeiro secou, Deus falou: sai daí, vai para Sarepta. A mulher já estava indo para casa, colheu os gravetos para fazer o primeiro bolo, a primeira refeição. E não ia ser para ela, ia ser para o homem de Deus. Mas o milagre acontece quando ela serve o homem de Deus. A farinha não acaba, o azeite não acaba, até o dia que Deus faz chover sobre a terra. Por quê? Porque o impossível de Deus acontece na provisão da minha vida e da sua vida. Eu não sei se tem gente aqui nessa noite que pode testemunhar de milagres que Deus já fez na sua vida, já fez na sua história, de momentos que você talvez já tenha atravessado durante toda a sua vida. Milagres que Deus faz. O que é isso? É o agir impossível de Deus na minha casa, na sua casa, porque para Deus nada é impossível. Em quarto lugar, eu vejo o agir impossível de Deus na criação e na natureza, na proteção e livramento, na provisão, e eu vejo o agir impossível de Deus, quarto lugar, na vida das pessoas. Porque é exatamente isso que o anjo está falando para Maria aqui. É o texto que nós lemos. Maria, para você é impossível, mas para Deus nada é impossível. Eu sei que é impossível para o ser humano imaginar que pode ser mãe, ter um filho, se não tiver a relação sexual com o parceiro. É impossível para o homem, mas para Deus nada é impossível. O anjo pode estar dizendo para Maria: Maria, eu sei que é impossível aos olhos do homem uma senhora de idade já avançada, a quem vocês julgavam estéril, ser mãe de filho. Mas eu queria avisar para você que ela já está grávida, já está no 6º mês. Porque para Deus nada é impossível. Eu não sei com qual impossibilidade você entrou aqui nessa noite. Eu não sei se você recebeu uma palavra contrária. Eu não sei se você recebeu um diagnóstico contrário de um médico dizendo: não tem jeito, não tem mais saída, você vai ter que fazer esse tratamento para o resto da sua vida. É um tratamento paliativo. Agora você precisa cuidar da sua saúde. Agora você precisa ter cuidado disso, você precisa ter cuidado daquilo. Você precisa tomar um remédiozinho assim para controlar, para não avançar, para não crescer. Mas eu digo para você, aquilo que a medicina não pode fazer, aquilo que o médico não pode fazer, eu respeito você, doutor, respeito o conhecimento que você tem da medicina, mas a minha Bíblia diz que para Deus nada é impossível. Ele faz o câncer se tornar em nada, Ele faz o milagre que o médico não pode fazer, Ele faz aquilo que o homem nenhum pode fazer. Ele cura câncer, Ele cura AIDS, Ele cura doença nos ossos, Ele cura doença no sangue, Ele cura doença na mente, Ele cura doença em qualquer órgão que tiver alojado, Ele cura todo o mal, porque para Deus nada é impossível. Eu vejo o agir impossível de Deus na vida das pessoas. Gênesis capítulo 21, versículo 1, uma mulher de 90 anos de idade, Sara, ela dá luz a Isaac, o filho da promessa. Imagina Abraão, desde Gênesis no capítulo 12, esperando isso acontecer. E lá em Gênesis no capítulo 21, Sara vai ser mãe. Sara com 90 anos e Abraão com 100 anos de idade. Aos olhos dos homens, isso é impossível. Passou o tempo, já está difícil, já é uma coisa impossível de acontecer, pastor. O casamento já não existe mais, a família já está toda deslacerada, está cada um para um lado. Ei, aos seus olhos pode parecer impossível, mas para Deus nada é impossível. Eu vi Ana, a estéril, aquela que ficava brigando com Penina e ficava orando e subindo para o templo para adorar: Senhor, dá-me filho, dá-me filho. Até que no capítulo 1, versículo 20, ela dá a luz a Samuel, um dos maiores profetas, juízes do Antigo Testamento e sacerdote, porque para Deus nada é impossível. Eu vejo o agir impossível de Deus quando uma pessoa morre hoje. A medicina não tem mais como trazer essa pessoa de volta. Na minha habilidade, no meu conhecimento, na sua habilidade, no seu conhecimento, nós não podemos trazer quem morreu de volta. Mas a Bíblia me mostra que o filho da viúva de Sarepta, aquele menino morreu, mas o profeta Elias trouxe ele de volta à vida pelo poder de Deus. Marcos capítulo 5 fala sobre a filha de Jairo,
Jairo, quando chegam perto de Jairo, falam: Jairo, não incomoda mais o mestre não, porque sua filha já morreu, mas Jesus trouxe ela de volta à vida. João capítulo 11, quando Jesus se aproxima de Betânia, Marta e Maria vão dizer: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas quando Jesus chega, diz: tira a pedra, Lázaro sai para fora, e Lázaro ele vem ressuscitado. O próprio Jesus quando morreu, mas ao terceiro dia, a morte não pôde vencer, o inferno não pôde vencer, a tumba fria não pôde vencer ele, porque ao terceiro dia ele ressuscitou, porque para Deus nada é impossível. O impossível agindo na vida das pessoas. Em que outro lugar? Para perdoar pecados. É impossível para um homem perdoar pecados. Eu não posso perdoar seu pecado. Você que está aí, você não pode perdoar o pecado da pessoa que está do seu lado. Você pode perdoar a ofensa. Se a pessoa te ofendeu, se a pessoa te fez mal, você pode perdoar a ofensa que essa pessoa fez contra você. Mas você não tem poder de perdoar pecados. Eu não posso chegar para você e falar: ei, João, eu perdoo os seus pecados, pode ir, você está livre. Não, não tem poder para perdoar pecados. Mas no agir impossível de Deus, a lei dizia que haveria um sacrifício. Você pecou, você errou, você transgrediu a lei, você falou, você falhou. Você precisa trazer um animal, um cordeiro dos pombos. Você precisa trazer um animal para ser sacrificado no seu lugar, porque vai ter que derramar sangue para ter perdão de pecados. Era a única forma de se obter perdão, derramamento de sangue. A única forma, o único jeito, o único caminho era através de um sacrifício. Mas quando Jesus chega, ele muda isso. No primeiro encontro que ele tem com João Batista, João capítulo 1, versículo 29, João Batista olha para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Marcos capítulo 2, Jesus está no seu habitat natural, no seu ponto de encontro do seu ministério. Jesus está lá. Marcos capítulo 2, ele está novamente na casa. A casa está cheia, lotada. Não tem lugar nem junto à porta. Já estou terminando. Não tem lugar nem junto à porta. Chega um paralítico trazendo por 4 pessoas. Não tem lugar para entrar. Eles não desistem. Eles abrem um buraco no telhado. Baixam um paralítico. Aquele paralítico para na frente de Jesus. Jesus vira para aquele paralítico, sabendo de todo mundo que estava ali presente. Jesus vira para ele e diz: meu filho, perdoados estão os teus pecados. A elite religiosa que estava dentro daquela casa ali começa a falar, começa a um olhar estranho para o outro, pensando assim: quem é esse que tem poder para perdoar pecados? Só tem um que pode perdoar pecados, e é Deus que pode perdoar pecados. E eles estão certos, eles não estão errados. Só Deus pode perdoar pecados, e isso é uma verdade. Eu não posso, nenhum outro ser humano pode. Eles estão falando uma afirmação correta. Só que eles não reconheciam que Jesus era o Filho de Deus. Eles não reconheciam que Jesus era o prometido, era o amado das nossas almas, era o Messias que havia de vir para redimir a nação de Israel e toda a humanidade. Não reconheciam que Jesus era o Filho unigênito de Deus, que iria morrer numa cruz para perdoar os meus e os nossos pecados. Eles não reconheciam. Aí o que Jesus faz? Jesus olha para eles, olha para o paralítico. Jesus vira e fala assim: então, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados. Olha o que Jesus está dizendo: eu vou provar para vocês que eu tenho poder de perdoar pecados, fazendo algo que vocês possam enxergar. Porque pecado ninguém pode enxergar. Como é que eu vou saber que você me perdoou? Não tem como eu enxergar isso fisicamente. Então eu vou dizer, eu vou mostrar para vocês, para provar para vocês que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados. Jesus vira para o paralítico e diz: meu filho, levanta,
toma a sua cama e vai para a sua casa. Aquele homem levanta, sã, curado, pega a sua maca, entrou pelo telhado, mas vai sair pela porta. Ele entrou sendo carregado, mas vai carregar a sua maca para casa. E todos disseram: nós nunca vimos algo como esse. Por quê? Porque a ação de milagres de Deus acontece também na nossa vida. Deixa eu falar para você, o mesmo Deus que tem poder para fazer um paralítico se levantar, é o mesmo Deus que tem poder para perdoar pecados. O escritor de Hebreus, no capítulo 9, no versículo 13, olha o que o escritor de Hebreus ele diz: portanto, se o sangue de bodes e de touros e as cinzas de uma novilha espalhada sobre os cristãos cerimonialmente impuros os santifica, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que mediante o Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará completamente a nossa consciência de comportamentos que conduzem à morte. Olha o que o escritor de Hebreus está dizendo, gente. Que o sacrifício de Cristo, o sangue de Cristo, que foi oferecido por nós, vai purificar completamente a nossa consciência de comportamentos que conduzem à morte. Eu vou dizer de novo: o sangue de Cristo vai nos purificar completamente a nossa consciência de comportamentos que conduzem à morte. Sabe o que o escritor de Hebreus está dizendo? Quando você faz uma aliança com Deus, Ele sabe que você é pecador, Ele sabe que você vai errar, Ele sabe que você vai cair, Ele sabe que você vai tropeçar. Anderson, Ele sabe, mas sabe o que acontece? Sabe o que acontece? O sangue derramado de Cristo, ele vai purificar completamente a nossa consciência de comportamentos que conduzem à morte. Sabe aqueles hábitos pecaminosos? Sabe aqueles vícios que nos derrubam dia após dia? Sabe aquelas áreas da nossa vida que nós somos constantemente derrotados? Quando nós fazemos uma aliança com Cristo, quando nós não abrimos mão dessa decisão que nós tomamos, ele vai purificar completamente a nossa consciência de comportamentos que conduzem à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. E é exatamente por esse motivo Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que todos aqueles que são chamados recebam a promessa da vida eterna. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo, mas através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, eu sou perdoado. Você é perdoado, perdoada. Impossível para mim, para Deus não. E encerrando, por que eu preciso de perdão, pastor? Porque Paulo vai dizer em Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram e destituídos, separados, afastados, estão da glória de Deus. Isaías vai dizer no capítulo 64, versículo 6, que todos nós somos como imundo e todas as nossas justiça como trapo de imundície. Sabe o que Isaías está dizendo? Que a nossa justiça é insuficiente. Por isso nós precisamos de um Salvador. Por isso nós precisamos aceitar o sacrifício de Jesus naquela cruz. E essa decisão simples de reconhecê-lo como meu Senhor, como meu Salvador, me torna apto à salvação. É o que Paulo vai dizer em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Ele vai dizer: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Paulo está dizendo, não é pelo que você faz. Nada do que você possa fazer vai te dar crédito a ser salvo. É pela graça, é pela fé. É pela graça que nós somos salvos mediante a fé. A graça é o instrumento e a fé é o elemento que nos conduzem à salvação eterna em Cristo Jesus. Somente Cristo é o caminho.
Não existe outro meio de reconciliação com Deus. Aquilo que era impossível para um homem voltar-se para Deus, Deus, através do seu Filho, tornou possível um caminho de volta para o Pai. Você pode se colocar de pé no seu lugar. Que é impossível para um homem, pastor? Criar coisas a partir do nada, fazer o mar se abrir, sair água da rocha, fazer o sol e a lua parar, fazer uma idosa e uma estéril serem mãe de filhos, alguém ser sustentado sem recurso no deserto, um profeta ser alimentado em meio à seca, um homem sobreviver dentro do ventre de um grande peixe, jovens sobreviverem à fúria do fogo, um homem sobreviver numa cova junto com leões, uma virgem dar à luz, um morto ressuscitar, alimentar uma multidão com 5 pães e 2 peixes, um anjo soltar um preso, um terremoto abrir as prisões. Mas para Deus nada é impossível. Ele cria quando não existe nada, Ele transforma quando não há mais jeito, Ele liberta quando ninguém mais pode, Ele provê quando tudo falta ao seu redor, Ele traz vida onde só existe morte, porque para Deus nada é impossível. Eu queria orar com você nessa noite. Se você pode, a gente já está encerrando. Deixa eu fazer uma oração com você. Feche seus olhos, cubra a sua cabeça. No nome de Jesus. Pai, nós somos o teu povo, nós somos a tua igreja. E nós ouvimos a tua palavra nessa noite. Eu não sei como o teu povo entrou aqui. Eu não sei quais são os impossíveis que eles estão enfrentando. Mas eu acredito que o Senhor colocou essa palavra no meu coração para renovar a fé do teu povo, da tua igreja. Pai, no nome de Jesus, o impossível, seja na família, seja na empresa, seja nos negócios, seja na área de curas e milagres. Eu não sei o que o teu povo tem atravessado, não sei se é na área sentimental, física, financeira, mas nós cremos naquilo que diz da tua palavra, porque para Deus nada é impossível. Traz de volta, Senhor. Faz na nossa vida como o Senhor já fez muitas vezes. Abre um caminho no meio do mar, abre o escape, traz uma porta, traz uma saída, traz cura, Senhor. Repreende doenças, repreende enfermidade no nome de Jesus. Nós damos ordem, as enfermidades batem retirada na autoridade do nome de Jesus. Todo espírito de esterilidade seja repreendido na autoridade do nome de Jesus. Nós servimos a um Deus de milagre, nós servimos a um Deus que tudo pode, nós servimos a um Deus que controla todas as coisas, que dá ordem a todas as coisas. Seja repreendido doença no corpo, na alma, no espírito, juntas e medulas e órgãos e corrente sanguínea na mente, nos rins, onde estiver alojada cada tumor, cada sombra, mancha, seja repreendido na autoridade do nome de Jesus. Retroceda, enfermidade, na autoridade do nome poderoso de Jesus. Que haja cura, que haja milagre, que haja restauração, que haja salvação nessa noite, no meio do teu povo e no meio da tua igreja, no nome de Jesus. Amém.